Sim, é o Renato, Olha, é prazer também estar de novo aí, falando com o pessoal do blog. É sempre um prazer muito grande falar com você e com todo mundo aí, tá? Então você já queimou a surpresa? Eu ia fazer uma surpresa, você já sabe? É Ah, que eu estou aqui é? do lado um dos maiores compositores é, dos anos 60, né? Uhum. Porque ele não fez só coisa para a Jovem Guarda, ele fez coisas para outros movimentos também. E o Getúlio Cortes, esse cara, não sei o que é que ele arranjou, ele gravou quantas? 14 músicas com o Roberto Carlos, né? 14 músicas. Eu 14 só fiz músicas. 5, eu só gravei 5. Ele botou Nossa. 14, quer dizer, ele tem açúcar mesmo, cara. É, e ele lembra assim de cor quais são essas 14 canções que ele compôs? Pera aí, ele vai falar contigo. Então fala aí com o Getúlio. Tá. Ô, Lúcia, Oi. é um prazer Pra- conversar com você. Prazer é todo meu, E, Getúlio. primeiramente, você esquece esse negócio do Renato falando de pai Tomás, pai Joaquim, essas coisas. Isso aí é brincadeirinha dele. Falei, foi fora do ar, ainda bem. Mas é isso, nessas músicas, nós começamos assim, numa época em que muita gente também estava começando. Sei. E as pessoas só contam as vitórias, ninguém conta as derrotas, viu? E a gente começou humildemente carregando os instrumentos, era Rhodes, do Renato, do Roberto. Aí eu ficava lá na CBS com ele, né? Perturbava ele pra caramba. Pô, Renato, tu tocou uma música aí. Ele, não, quando tiver uma chance, agora não, tal coisa. Mas ele me deu a primeira chance, foi ele que me deu, né? Com o Nego Gato. Aham. Sa- Aí a coisa aí eu dava sempre na CBS. E as pessoas foram pedindo música e tal. E o Roberto também gostava muito dessa música. Então, um dia eu vou gravar isso aí. E o Roberto gravou 3 anos depois do Nego Gato. Mas Graças a você Deus. se lembra assim como é que aconteceu a inspiração para o Negro Gato? Como que foi que você compôs? Não, Você fez a muita letra gente, e a música? muita gente me pergunta, mas esse gato é fictício? Não, esse gato existiu mesmo. Naquela época, eu morava no bairro de Madureira. Sei. E, então eu fiz, como meu quintal era grande, sei lá, eu gostava de ficar isolado, entendeu? Aí eu falei pro, aí eu falei pro meu pai, falei assim, pô, papai, eu vou fazer um quartinho lá nos fundos, né? E naquela época, os quartos, o telhado era de 5. E tinha um gato que toda noite me perturbava. Ele era sistematicamente pontual. 2 horas, 2 e pouco da manhã, ela estava lá em cima do 5. Está pensando num gato, um teto de 5, que confusão que faz? Eu não conseguia dormir, né? Aí pegava pedra, pau, jogava nele, mas teve um dia que ele não saiu correndo, não. Ele ficou me olhando assim. Você já imaginou dois olhos de gato no escuro, te olhando assim? Parece que ele me hipnotizou. Uma coisa estranha. Eu falei, eu acho que esse safado um dia vai me dar algum retorno. Ah, E foi legal, aí eu fui fazendo aos pouquinhos e tal. o Renato me contou outro dia que você não toca nenhum instrumento, mas você tocava bateria, não tocava? Mas eu era amador. Bateria, assim, realmente. Eu gostava de tocar bateria. Eu era assim, amador, né? Eu tinha uma banda com o Pedro Paulo, aquele cantor também da Jovem Guarda. Mas aí era assim, a gente ia para os programas da rádio, mas é mais uma coisa assim, para aparecer, né? Sei, mas então, assim, você que compõe a letra e a música, mas se você não conhece, como você faz para compor a letra? Eu Não, que eu tinha a a beleza da música, a verdade, melodia. eu fazia a música aos pedacinhos, aí Ah, fazia, naquele tempo a gente tinha aqueles gravadores, né, de rolo, né? Eu ia fazendo aos pouquinhos, aí depois falei, não, vou melhorar essa segunda parte aqui, aí ia fazendo aos pouquinhos. Depois eu procurava alguém que tocasse violão, ou até alguém que escrevesse música, né, e a gente ia fazendo assim. Até o sei. próprio Renato me ajudou muito em algumas músicas, né, nos tons, essas coisas todas.
Mas eu não dei parceria, não. Uhum. É dessas 14 canções suas que o Roberto gravou, você lembra, assim, os nomes de algumas que ficaram mais famosas, mais conhecidas? Mais conhecido, além do Roberto, eu gravei com o Renato, com o próprio Renato. Renato, eu gravei umas 4 ou 5 músicas. Renato gravou uma música que eu gosto muito, que é o Esqueça e Perdoa, Disse-me Disse, e foi algum sucesso assim, no norte, que é uma coisinha assim mesmo. E algumas versões também que nós fizemos, gravei com o Jerry. O Jerry, eu fui dar o gato. Não, foi lá que gravou o primeiro. Não, o Renato, claro, o Renato despontou com o Nego Gato, que foi uma das primeiras músicas. O primeiro cara a gravar o Nego Gato foi ele. Eu estou me perguntando. Ei, Lucinha, eu estou me intrometendo. Não, eu ia falar isso. É porque todo mundo, muita gente pensa. Esse que é o Roberto. E o Negro Gato foi criação do Roberto. Não foi. Claro que não foi. Não, isso... Foi primeiro. É que Menina Linda foi preciosa. Não, eu digo isso em todas as entrevistas, eu digo que o primeiro Negro Gato foi o Renato Seus Blue Caps. Não, Renato Seus Blue Caps gravou primeiro, depois é que Roberto gravou. Bem primeiro, gravou 3 anos antes do Roberto. Ah, entendi. O Roberto gravou em 66. Uhum. Então é isso. Sabe que eu queria te perguntar, eu tenho uma música em especial que eu queria que você falasse mais sobre ela, que é uma que eu gosto muito. É aquela Nada Tenho a Perder. Como que você teve essa inspiração? Fala sobre ela. Não, essa música, eu vou dizer com você, essa música eu gravei com o Roberto com um pouquinho de sorte também. Porque eu achava essa música muito fraca. A bem da verdade, eu achava ela um pouco fraca para mostrar para o Roberto. Mas aí eu arrisquei, né? Eu mostrei uma outra música para ele, ele falou, aí não gostei não. Tem outra aí eu mostrei. Falei, mas eu tenho uma aí, mas é um bolerinho meio sem vergonha. Mas ele gostou muito, ele disse, não, vou gravar assim. Eu gostei dela e tal. E, quer dizer, um pouquinho de sorte, né, também, ele gostou. Uhum. Aí eu comprei mais um Fusca. Foi bom. O Renato me contou que cada gravação assim dava para comprar uma casa, um carro, né? O Jorge Friedman também comprou. Uma loteria. Realmente, mas a bem da verdade eu também fiz muita besteira, eu joguei um pouco de dinheiro fora, não joguei todo, né? Mas a gente tinha aquele luxo, né? E o Renato não pode falar assim, não, que ele todo ano trocava de carro, né? Eu, você e o Frank Sinatra. Todo ano tinha a gente trocava de carro, eu usava anel com uma ametista cara, pulseira com o nome cheio de brilhantes, quer dizer, só umas coisas que absurdas, chique! Né? Mas... Quer dizer, meio gay até. Quer dizer que... Sabe que o homem solteiro é muito responsável. Mas, e a gente trocava de carro. Na vez quando vinha de São Paulo com um carro conversível lá, coisa. Havia aquela disputa, né? Aquela corrida de quem tinha o carro mais luxuoso, e assim. Mas foi bom, tem um lado positivo, né? A gente fazia assim, aquela coisa, Mas até chegar nesse ponto aí, vocês tiveram uma dura estrada, eu acho, não? E antes, você não ajudava? Não era fácil. Ali, para gravar a música na CBS, a gente ficava ali, humildemente, conversando com os artistas e tal. E o Renato gravava com todos eles, né? O Renato gravava com o Vanderlei, o Renato ele era produtor também da CBS. Então eu estava ali na cola, né? Aí alguém falou, tu tem a música aí? Tenho, claro que eu tenho. Então eu deixava uma no fundo do baú lá e mostrava, né? Graças a Deus, a coisa não foi, no início também foi muito fácil, não. Mas a vida é assim, exige um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de paciência também, né? Humildade, inclusive, é importante. Tem algum fato naquele início lá, assim, que você se recorda, que você tem sentimento, assim? Ou foi tudo normal? Não, querida, não. Assim, eu só me lembro de um período meio
como eu disse no início, as pessoas não contam as derrotas. Teve um início que eu fiquei muito tempo sem gravar com o Roberto. Né? Fiquei um bom tempo sem gravar com ele. Mas aí o destino me ajudou um pouco. Eu estava conversando com o Mauro Mota, que era produtor dele, e então o Mauro Mota estava com ele em Nova York e passou um negão assim na frente do carro, parecido comigo, né? Quer dizer, estava ele e o Roberto no trânsito da Nova York, aquela confusão. Aí o Roberto falou assim, aquele cara parece com Getúlio, Mauro. Cara, como é que está o Getúlio, né? Aí o Mauro falou, o Getúlio está numa M que faz gosto. Não, é verdade, né? Não, naquela época todo mundo tem aquele período que as coisas não andam bem, né? Não estava tão ruim assim, mas não estava como a gente gostaria que tivesse. Aí o Roberto falou, legal, poxa, eu preciso falar com o Getúlio e tal. Mas foi legal, e desse fato dele ver um cara parecido comigo, ele falou assim, não, vou regravar uma música do Getúlio. Aí primeiro ele queria uma inédita, mas eu não tinha música inédita naquela época para ele. E ele resolveu regravar a música minha, que foi o Quase Fui Procurar. Foi bom. Essa é outra maravilhosa também, Quase Fui Lhe Procurar. O Roberto gostava muito dessa música. Então ele regravou e foi bom. Aí o Renato falou assim, não, essas coisas não devem se falar. Não é, tem que falar. Não adianta você contar se eu vendi milhões de discos. Tem que contar também um pouquinho das derrotas. Quem não tem a derrota na vida, né? É claro. Mas não chegou a abalar, não. São as coisas que a vida assim, ela ensina, nós temos assim uma cota de alegria e uma cota às vezes de tristeza. Quem não tem, né? Claro. Mas a minha graça não foi uma tristeza muito, muito profunda, graças a Deus. Deu para sobreviver. E na época que começou o Jovem Guarda, você chegou lá você acompanhava o pessoal? Você ficava lá nos bastidores? O que você fazia? Acompanhava. Eu fazia muita coisa. Né? Por exemplo, eu trabalhava na antiga TV Rio, eu era assistente do Carlos Manga e participava, eu era assistente dele, né? A gente fazia lá a produção do programa. Depois fui para São Paulo com ele, fiquei lá um tempo. Aí eu fui representante também do escritório do Roberto aqui no Rio. E assim, a gente fazia umas coisinhas aqui e ali, para não ficar parado, né? Pessoas também chamavam a gente, né? Eu fui diretor musical de um filme, do último filme do Oscarito, um filme chamado... Aliás, o filme foi ridículo, né? O filme chama-se Jovens para Frente. Esse filme é participação do Jair Rodrigues, Rosemary. E eu fui o diretor musical lá, tinha as músicas lá, as coisas. A gente estava atirando tudo quando era direção, né? Era isso. Então, conta mais alguma coisa aí, eu não sei o que... Mas sobre o quê? Sobre as músicas ou sobre a minha vida particular? Não, sobre as músicas, né? Assim, as coisas que você gostava assim de curtir na época, já que você tocava bateria só, você não foi... Não, aí depois eu cheguei à conclusão que eu era um péssimo baterista, entendeu? Aí eu desisti de ser baterista. Aí eu quis ser também cantor também, mas não ficou legal. E tive uma experiência muito esquisita. Eu sei que você e o Renato compuseram aí, é um bolero ou um tango? Não, bolero, né, Renato? Não, nós estamos fazendo aí um bolero. Ela está perguntando, oi? É um bolero que vocês estão compondo atualmente, não é? É um não é? bolero, Lucinha. Não pode mostrar um pouco? É um bolero, Lucinha. É como eu te falei daquela outra vez, eu gosto muito de fazer música, melodia, e eu pego as melodias depois de pronta e convido um amigo assim que seja um bom letrista para colocar letra. E esse bolero é o próprio estilo do Getúlio, né? E o Getúlio está terminando.